subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira, você está no canal Rascunho da IBD. Se você está passando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal. Se você já é inscrito e eventualmente o YouTube tira a inscrição, você pode verificar a sua inscrição. Se inscreva, compartilhe e deixe o seu like. Deixe os comentários, que é muito importante para aprimorar o nosso trabalho aqui. Tá certo? Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 13 da classe dos adultos, onde estaremos comentando sobre o propósito de missões. Qual o propósito de missões? É a revista de número 13, que vamos estar estudando. Essa lição será ministrada no dia 24 de dezembro, portanto, véspera de Natal, onde se comemora as datas natalinas, E estaremos aprendendo aí sobre este importante tema, tá certo? A leitura bíblica em classe está em Apocalipse, capítulo de número 25, capítulo 5, versículo 19 a 14. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 a 14. Esse é o tema da nossa, o texto bíblico em classe, ok? Quando vamos trabalhar essa questão, nós vamos fazer essa pergunta: qual o propósito de missões? Certo? Será que tem um propósito específico? Obviamente. Será que a igreja está seguindo esses propósitos específicos da palavra de Deus? Estas e outras questões estaremos aprendendo aqui agora no canal Rascunho da IBD, tá certo? Quando vamos trabalhar bem essa questão, nós vamos observar que dentro dessa visão cristocêntrica, nós primeiro temos que entender o que é missão, certo? Depois nós vamos ao propósito propriamente dito sobre essa questão de missões, como vamos lidar com isso. Então, Jesus, dentro do seu veio ao mundo numa missão de morrer pelos pecados, pelos nossos pecados, e por meio dessa morte de cruz. Então veio fazer o que tivéssemos acesso. Ele deu acesso a nós que não tínhamos acesso nenhum, tá certo? Então, quando vamos trabalhar isso, vamos entender logo no primeiro momento. Eu quero, antes de dar continuidade, fazer a leitura bíblica em classe aqui. E cantava um cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, línguas e povos e nações. E para o nosso Deus fizeste reis, sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e de animais, e dos anciões, e era número deles milhões de milhares e milhares, E com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria, a força, a honra, a glória e as ações de graça. Ouvi a toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, que está no mar e todas as coisas que neles há, dizendo: o que está sentado sobre o trono, o Cordeiro seja dado as ações de graça, honra e glória e o poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para sempre. Esse texto de Apocalipse é muito sugestivo, E nos aponta aí, de certa forma, qual é o alvo, o objetivo, da obra missionária. Então podemos observar que o propósito da igreja de Cristo nesse mundo é proclamar a mensagem de salvação até que Jesus volte.
Claramente a palavra de Deus, ela nos mostra que a missão da igreja envolve o propósito global, não é só local, não é? Envolve um propósito de Deus a todas as nações, sem exceção, não é? É um propósito específico que é global. Não há povos, tribos, línguas e nações que não possa ser alcançada pela mensagem do Evangelho, por intermédio de obras missionárias. Mas nos dias odiernos que nós vivemos, nós temos muitas agências, algumas sérias, sim, outras nem tanto, muitos aproveitadores. Ele não faz missão e quer falar de missão, ele não vai para o campo, para a rua local, para o bairro, para a rua da sua casa, para a rua da igreja, para a região onde a igreja está inserida, ele não vai um dia fazer uma visita, que dirá evangelismo. Isso é complicado. Então fica naquele negócio, vamos fazer a obra de Deus, mas cadê a obra sendo feita? E Deus não é criança, né? Deus não é menino, né? Então, qual é o propósito? O propósito da missão aqui, nós temos um alvo, por exemplo, qual é o alvo? Fundamento da realidade salvífica, não é? É um propósito global, né? Outro propósito interessante, né? Paulo dizia assim, pois me importa esta obrigação. Então nós temos uma obrigação de professar, de pregar, de predicar, de anunciar, de proclamar, né? E a Igreja de Cristo tem um propósito de desempenhar e proclamar uma mensagem de salvação que volte até que Cristo volte. Então essa é a sublime missão da igreja, é até que Cristo volte, né? Qual o propósito? Ganhar almas para o reino de Deus, falar de Jesus, apontar a necessidade do homem ser salvo e assim sucessivamente. Então, quando tem vários objetivos, né? E propósito, ou melhor, e nós podemos ver no primeiro momento como encontrar resposta para essa questão, como aludir, como aplicar isso na vida da igreja local, na vida das grandes sedes, né? Porque hoje se preocupa muito em grandes megatemplos, né? E as coisas estão precisando se ajustar. Tem um livro chamado de Nós e Missões, de Rui de Souza Jungleberg, né? Jungleberg, ele fala assim, nós e a missão. Missão é a razão principal da existência da igreja, ou seja, da comunidade da fé. Tudo o que se faz na comunidade é feito em função da missão, certo? Nesse sentido, toda a ação da igreja e seus planejamentos e objetivos devem girar em torno da missão, certo? Para facilitar a compreensão do seu objetivo missionário, algumas comunidades de fé têm o costume de elaborar uma declaração de propósito, né? Essa declaração de propósito tem finalidade de nortear os projetos, né? De nortear a forma de como a igreja agir e também tem a finalidade de facilitar a compreensão dos seus membros quanto ao objetivo principal. Nós estamos chegando ao final do ano e você já vê aquela anomalia, aquelas frescuras, desculpa a expressão, de ano profético, não sei o que lá profético, não sei, irmão, não precisa nada disso, isso é frescurite, ano de Esté, ano de não sei o que, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, a época de Esté passou, agora é a época da igreja, e o ano da igreja, quando vai ser? E o ano de sair das quatro paredes e ir para a rua, quando vai ser? E o ano de deixar de ser popstar e ser servo, quando vai ser? É isso que Deus está interessado em saber. Esse ano eu vou fazer melhor. Vai fazer melhor igual fez o ano passado, é isso? Vai chegando no final de ano, começa o ano novo e nesse ano eu pretendo fazer isso, fazer aquilo e cai na mesma coisa. Aí vem lá as anomalias, né, que é para dar dinheiro para pessoas, eu acho, não sei. Projetos missionários, 0. Mas nós vamos ver aí.
12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Meu irmão, clamor é todo dia, clamor é toda hora, é o ano inteiro. O resto é heresia, só basta ler a Bíblia, orai sem cessar, orai sempre e nunca desvanecer. Isso não é missão. Então, o que está chamando, a lição está chamando para um acerto, não é? O propósito de missões, certo? E assim sucessivamente, propósito de missões, ir ao campo, sair das 4 paredes, ir à rua, pregar o Evangelho, a falar do amor de Cristo, tratar com desvelo, né? Essa questão. Então é isso que Deus está conclamando e chamando a igreja, né? Nesse caso, todos os projetos de teologia, ação, devem girar em torno dessa temática, não é? Que é a questão de missões. Agora, nós vemos nos dias de hoje, se faz simpósios, seminários, etc. Gasta-se muito dinheiro para fulano trazer uma mensagem, mas ele nunca foi missionário, irmão. Então ele tem alguma coisa para falar? Eu tenho dificuldade de entender, porque missão não é blá blá blá, missão é prática, né? Ir até os confins da terra tem que sair do livro, tem que ir para a prática, certo? E estar falando de missões, saber o propósito de missões, tem que ir para a prática, tem que ir para a rua, porque enquanto ficar falando igual o papagaio, não vai resolver nada. As pessoas continuam carentes, o pecado aumenta, as dificuldades das pessoas de igual modo, e a comunidade da fé vai ficando restrita dentro das 4 paredes, embora ela tenha. Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ide. Então, quando vamos analisar essas questões, nós percebemos que essas questões não estão sendo muito abordadas nos auges dos projetos, do crescimento, desenvolvimento. Recentemente terminamos uma aula na faculdade UNIT, onde ministramos aula para 5 nações, inclusive vai a saudação de paz aqui aos irmãos dos países que estamos ministrando aula, e nós estávamos comentando, nossa matéria era crescimento da igreja, e eu falando para os irmãos sobre o crescimento da igreja e a geopolítica, não é? Com o que lhe favorece, não é? No seu estado, o que lhe favorece ou o que lhe traz prejuízo, não é? No seu estado, na sua cidade. Por exemplo, tem estados aqui e cidades aqui na nossa região, no Brasil, não é? Que a igreja não sai para a rua não. Temos relatos de pessoas que ali fazem trabalho, tentam fazer o trabalho, mas é Pedro, Tiago e João, não vai ninguém para a rua. Pega aqueles megafones, ainda tem aquelas normativas, né? E porque a igreja hoje se politizou demais, então a igreja tem que sair dessa esfera, a igreja precisa ser igreja de verdade, certo? E para não partir, pegar arma, confronto, de nada disso, só os 66 livros já basta, é o suficiente. E dizer que Jesus salva, que cura, que liberta, que transforma, batiza com o Espírito Santo e leva o homem para o céu. Essa mensagem ainda continua até hoje. Essa mensagem não morreu, essa mensagem não ficou obsoleta, essa mensagem não se deteriorou. Jesus cura, salva, batiza e leva o homem para o céu, certo? Esta é a mensagem da igreja e ela ainda tem muito efeito, né? Enquanto se procura muito malabarismo e aqueles um evento no ano, só para o povo mesmo, das igrejas. Irmão, tem que fazer trabalhos voltados para a sociedade, né? A missão, o propósito da missão é mostrar que o nome de Jesus é poderoso para a nossa sociedade. Mas como vamos fazer isso? Dentro das 4 paredes? Não tem como, ok? Vamos sair para as 4 paredes e trabalhar dentro dessa questão, tá certo? A missão de Deus no mundo é estabelecer o seu reino. Então a missão da igreja também participar da construção do reino de Deus em nosso mundo, pelo Espírito Santo, constitui-se uma tarefa de evangelizar, da igreja evangelizar. É uma tarefa, é um plano de vida e missão da igreja, ok?
Para nós, com base nas revelações da Escritura, a força da missão é o seu principal fator motivador em nossas vidas. Deve ser um fator motivacional, um fator motivador. E reside no fato de que o próprio Deus é um Deus missionário. Neste caso, qualquer envolvimento com Deus na Bíblia significa envolver-se em um grande projeto, né? O Deus missionário, que aparece de Gênesis e Apocalipse em nossas Bíblias, né? É sempre aquele que vem até nós para transformar pelo seu poder, para o seu poder restaurador e por fim nos enviar. Ele vem para transformar e nos envia para que as coisas aconteçam, né? Não por meio de nós. Ele nos envia e Ele é que nos capacita para fazer isso, né? Enquanto muitos querem ficar na sua redoma, no seu espaço, nos seus gabinetes luxuosos, dando ordem para A, dando ordem para B, mas ele não fazendo nada. Na igreja nunca haverá esse mau hábito, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Jesus primeiro ia e disse, vinde a mim, né? Todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, né? Então, segundo consta dentro dessa visão da igreja, a evangelização como parte da missão, encarada aí, encarnar, aliás, o amor divino de forma mais diversa na realidade da vida humana, mas que Jesus seja confessado como Senhor, como Salvador, como Libertador, como Reconciliador, né? Então, esse é o propósito da igreja, da missão, aliás. Então, a evangelização sinaliza comunicar o amor de Deus na vida humana, dentro da sociedade, através da adoração, da proclamação, do testemunho e do serviço, né? Não adianta fazer tudo e não ter testemunho e nem serviço. Então, o plano para a vida da igreja, de missões, é evangelizar, não é apenas a parte de missão, mas também ela não é a missão de é a missão de todos, né? Então, não é a missão de uma pessoa, é a missão de todos, é bem mais abrangente, né? De forma que a evangelização é um agente da missão, certo? E para que esse agente se desempenhe a sua tarefa adequadamente, é preciso que cada um tenha um desenvolvimento dentro dessa questão. Apresente o Deus da criação, trata-se de um desenvolvimento profundo, é um envolvimento de amor, cuja finalidade é a promoção do ser humano, né? Ao desenvolver o mover do ardor missionário e da evangelização. Então, o missionário, a missão e a evangelização, elas andam juntos, claro, isso aí é inseparável, né? Então, não é o desejo de encher a igreja de membros, mas o amor de Deus pelas almas é associado a promovê-los. Então, eu estava falando na aula passada com os irmãos da UNIT, ministrando aula a eles sobre essa questão do crescimento da igreja, de todo o que impede o crescimento e o desenvolvimento. Precisa desenvolver trabalho que faça a missão prosperar, que faça a igreja venha fazer missão de fato, né? E para elevar o seu nível de qualidade de vida em Cristo, trata-se de passarmos uma missão dentro do sentido integral, cuja finalidade é a promoção total do ser humano, né? Então, quando vamos analisar a Bíblia, nós vamos ver, nela nós percebemos o primeiro gesto missionário de Deus. Aconteceu na criação. Depois de ter criado todas as coisas através da palavra, Deus decide criar o ser humano, mas essa criação ele se dá de forma especial. Ele viu tudo. Quando ele diz assim, no texto bíblico, diz assim, Gênesis capítulo 1, versículo 27, façamos o homem, isso é algo especial. Então, esse homem foi feito, e não de qualquer forma, mas muito bem trabalhado. E, além de tudo, é a imagem de Deus, né? Ao criar o ser humano de forma única e especial no barro, Deus estava envolvendo-se com ele no sentido de promovê-lo, né? Na criação. Deus tem em suas mãos envolvidas aí dentro da humanidade, a humanidade envolvida pelas mãos de Deus. Então, Paulo ele utiliza essa expressão de forma interessante dentro do grego, ele diz, somos feituras da mão dele, ou seja,
Essa frase é chamada feitura, é poema. Poema é feitura, ou seja, nós somos poema, feitura da mão de Deus. Trata-se de uma das palavras bem sugestiva que nos remete aí a um tipo de criação, né, na realização do momento profundo do amor e a inspiração que Deus colocou em nós e por nós. Então, participar da missão significa participar ao lado de Deus, de sua intenção de promover e amar o ser humano. Então, nesse sentido, a missão da igreja e o seu lado de evangelização vão ser sempre um envolvimento, um movimento voltado para a promoção da vida, da dignidade do ser humano e de seu mais alto nível, né? E não quando falamos de promoção do ser humano, é que não existe igreja sem pessoas, certo? Não existe missão se não tiver pessoas, se não tiver ser humano, se não tiver amor pelas coisas de Deus e pelo ser humano. Então, neste caso, a evangelização não acontece apenas no âmbito pessoal, individual, mas é uma aliança. Qual é a aliança? Dentro da cultura, dentro da política, dentro da ética e dentro da moral, né? Não tem como fugir desses parâmetros. Então, a igreja, ela é conclamada por Jesus a ser sal e luz no mundo, né? Sal e luz no mundo. Então, ela é desafiada a transformar não somente pessoas, mas o meio em que a igreja, cada pessoa está inserida, né? Então, participar da missão implica no despertamento, em um encontro com Deus, o Deus missionário. Nós poderíamos dividir a vida de Moisés em 3 fases importantes, a saber, primeira fase, seu nascimento e criação no Egito. Segunda fase, o descobrimento da sua identidade israelita, a morte egípcio, a fuga do deserto lá para Midian, e ali ele vive por aproximadamente 40 anos. A terceira fase é o encontro com Yahvé, com Deus, com Hashem, Baruch Hashem, e o seu envolvimento no projeto de libertação do povo. Ali já Deus estava trabalhando na questão missionária também. Isso está em Êxodo, né? E assim sucessivamente. Então, gostaria de chamar a toda essa atenção para a segunda e a terceira fase de Moisés, que é a fase da descoberta da sua identidade israelita e a fase do encontro com Deus no seu envolvimento do projeto de libertação do povo, né? O projeto do êxodo chamado, né? Que é a descoberta da identidade de israelita. O que é isso? Moisés é grande líder de Israel, o movimento liderado por ele, o êxodo constitui-se uma base de uma forma de toda a formação teológica do povo de Israel, né? Aos 40 anos, por exemplo, de vida, sob o cuidado da realeza egípcia, Moisés descobre que é um filho adotado, e o seu verdadeiro povo era um povo que estava sendo oprimido ali no Egito. Então, os israelitas eram seus verdadeiros irmãos, gente da sua gente. Então, após essa descoberta, ele faz sentir algo diferente, a ponto de que ele levanta-se contra todos os soldados de Faraó e matam, né? Ele se levanta contra um dos soldados, aliás, e mata-o. Êxodo capítulo 2, versículo 11 e 12. Para defender um israelita. O envolvimento missionário surge quando descobrimos que o outro é agente da nossa gente. Então, nós, o ser humano, a Igreja de Cristo, precisa trabalhar dentro desse propósito, né? De ter gente como gente. Então, envolvimento com missão, sem envolvimento com Deus, não perdura. Acho que a grande dificuldade da igreja, de muitos e de diversos momentos que reside aí essa questão. Nós encontramos que aqueles que estão oprimidos, dos nossos irmãos e irmãs, então ficamos revoltados, interessados em ajudar dentro dos envolvimentos de um breve momento, mas em meio a desafios, fugimos aí, nos acomodamos, nos esquecemos dessa fase da vida de Moisés, que ainda não foi conhecida, que naquela época, naquele período ainda não conhecia Yahvé, só veio mudar depois que ele passou a conhecer a Yahvé, a Deus, né? Então, participar plenamente da missão implica um encontro com Deus, e foi no encontro com Deus que Moisés se envolveu definitivamente com a missão, e foi no diálogo com Deus que Moisés descobriu que o seu povo ficaria no Egito, né? Que o seu povo ficara no Egito, e que ele era
mas era um desafio, né? E que ele era preciso retornar a participar do movimento de libertação do povo. Então Deus envia Moisés para essa demanda, tá certo? No tópico de número, isso é o alvo missionário. Pregar o evangelho e a responsabilidade de todo cristão, conforme eu disse, é uma responsabilidade humana, né? Qual é a nossa disposição? Para a nossa disposição em levar o evangelho, como é a nossa disposição em levar o evangelho a todo mundo? Você sabia que a vinda de Cristo tem a ver com a execução desta ordenança? À luz desta grande urgência evangélica, ou termos feito em prol do reino de Deus, temos formado obreiro suficiente para cumprir essa grande comissão? Então aqui uma série de perguntas, né? Os jovens crentes, eles enxergam a grande urgência desse trabalho? Estamos prontos para dar vida por nossa grande obra, por essa grande obra? Aqui tem somos enxovalhados de perguntas que o comentarista expõe aqui, né? Enfim, haverá um duro juízo contra os negligentes. Haverá um duro juízo contra os negligentes, Mateus 24, versículo 45 a 51, Mateus 25, versículo 14 até o versículo 30. Paulo diz assim: pois me importa essa obrigação. O apóstolo Paulo via a responsabilidade de pregar o evangelho como uma obrigação imposta a ele. 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. Né? Então a expressão ali, ai de mim, se não pregar o evangelho, tem dois sentidos. Primeiro, a obrigação. Segundo, a punição. Então o apóstolo estava consciente de que pregar o evangelho é uma obrigação que incide privilégio, pois é a partir de Cristo que fez por nós, né? A partir do que Cristo fez por nós. Então, nesse sentido, o ato de obediência a Deus, contudo, essa obrigação também leva em conta a punição em relação à recusa sistemática dessa obrigação. E isso é o que mais se faz hoje. As pessoas querem estar nas quatro paredes só, se apresentando como artista, mas não fazem nada, absolutamente nada, para o reino de Deus. É hora da reflexão, é hora de tomarmos cuidado, né? E assim sucessivamente. Tem se levantado bastante pessoas dizendo que é itinerante, que é isso e aquilo, mas ele não faz nada pela igreja local, e ele usa o púlpito como uma plataforma de fama, ganha oferta, e não é pouco às vezes, e ele passa os anos e anos sem fazer nada. O que esse camarada vai ouvir de Jesus? Eis o problema, não é? Então, a missão exige um envolvimento pleno, e eu concluo aqui com essa questão. Não é possível fazer missão sem se envolver plenamente na missão. Moisés teve de voltar para o Egito, e ele não podia fazer missão em Midian, mas nós nos enganamos quando pensamos que é possível fazer missão sem sair da igreja. É o que eu estou dizendo. A missão é associada. Às vezes o camarada prega em cultos de missões, mas ele não fez nada durante o dia. Vai pregar onde, irmão? Vou pregar no culto de missões. Aí chega lá, fala que Deus fez e dá, e começa a entregar a chave para chave que nem ele tem, nem é dele, nem ele tem chave. E aí fica aquele espalhafato danado. A igreja precisa voltar para a palavra. Esta é a verdade. Porque sem a palavra de Deus cumprindo na vida de quem é pregoeiro, não teremos resultados frutíferos, resultados cabíveis à obra de Deus. Não teremos. É o que vemos hoje, estamos vendo isso acontecer já em larga escala. Então, a missão é associada a ela, ou seja, a evangelização. Ela deve acontecer onde o povo oprimido está. A missão não acontece dentro da igreja, né? Mas no mundo, no lugar onde o povo está, onde levanta o clamor, né? Esse tipo de envolvimento pleno nos é demonstrado pelo próprio Deus no ato da criação. Ao moldar o ser humano no bolo de barro, Deus se mistura à nossa raça humana, a nossa humanidade se mistura com Deus. Então essa mistura ganha o seu ápice na encarnação do Verbo, ou seja, Jesus. Nos verbos apresentados a Moisés, eu vi a aflição do seu povo, eu vi o clamor do seu povo, eu desci para livrá-lo das mãos dos seus exatores, né? O próprio Deus estava vendo tudo. Então faça a obra, faça o trabalho,
que Deus está vendo tudo, quem está fazendo, quem não está fazendo. Sem envolvimento pleno não há possibilidade de realização. Sem envolvimento pleno não há possibilidade de realização de missão. Se nós não nós devemos ter em mente que em primeiro lugar devemos nos envolver de forma plena dentro do propósito exclusivo de Deus, que é a obra missionária. A igreja precisa redescobrir o Deus do êxodo, né? O Deus encarnado. A igreja precisa redescobrir isso tudo, porque temos motivos sobejos para assim fazer. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe os irmãos, canal Rascunho da BD, ensinando para transformar vidas. E até a próxima. Próxima será a aula de número 14, onde estaremos finalizando a aula. Nós, no primeiro trimestre, estaremos estudando este tema, o corpo de Cristo, não é? A origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Deus abençoe. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.